Opa, tudo bem por aí? Eber aqui falando e vamos caminhar mais um pouquinho aqui na nossa série de vídeos sobre programação web. No vídeo anterior, nós vimos ali o básico do HTML, então se você perdeu ali algum detalhe, dá um pause aqui nesse vídeo, volta lá para assistir, porque é bem importante. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre CSS, sobre a estilização aí das nossas aplicações web. Todos os arquivos que a gente vai utilizar aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar aí futuramente, caso você queira. Aqui embaixo também tem um link aqui para você participar do meu canal gratuito de conteúdos do Telegram e também o meu canal aí lá no Instagram. Então, aqui embaixo tá os dois links aí. Sugiro que você acompanhe, né? Porque lá eu posto conteúdos que acabam não vindo aqui pro YouTube. E aproveita nesse momento aqui para já se inscrever no canal, caso você não for inscrito. Dessa forma, o YouTube aí entrega para você todos os conteúdos, né, todas as notificações aí quando eu posto um conteúdo novo aqui para você. Então vamos lá? Vou compartilhar a minha tela aqui com você para a gente continuar aqui com o nosso conteúdo. Vamos lá. Então eu estou com o nosso VS Code aberto aqui e vou abrir ali a pastinha onde estava criando ali os nossos arquivos. Então, File, Open Folder, vou selecionar ali a nossa pastinha. Fontes, né? E vou dar um selecionar pasta aqui. Então ele já abriu aqui todos os arquivinhos aqui, ó, mostrou, né, os arquivinhos da nossa pasta. Já vou abrir a nossa pastinha dos fontes aqui, ó, e já vou dar um duplo clique no index, ó, para ele já abrir o navegador ali na nossa pastinha. Deixa eu só ajustar a tela aqui para a gente conseguir ver todas as informações aqui juntas e facilitar o nosso entendimento aí. Legal, então vamos pegar aqui o nosso arquivo index, vamos continuar trabalhando com ele aqui. Então, para eu trazer aqui os conceitos do CSS, vamos fazer o seguinte, ó, vou esconder aqui as abinhas aqui, ó, então quando eu clico aqui, ele esconde os arquivos, se eu clico novamente no Explorer, ó, ele mostra. Então, vamos só esconder aqui primeiro, vamos trazer aqui os conceitos do nosso JavaScript. Vamos um pouquinho maior aqui na tela para a gente ir vendo aqui. Legal. Então, no primeiro vídeo, nós falamos bastante aqui sobre HTML, né, sobre as tags, sobre os atributos aqui, né, das tags. Então, aqui, com o passar do tempo, você vai se familiarizando aí com outras e outras tags, né? São dezenas e dezenas. Então, conforme a gente vai evoluindo aqui, você vai aprendendo, né? E se familiarizando aí com as novas tags. Então, a gente simulou aqui como se fosse uma página de um restaurante, né? Aqui com a categoria bebidas e as bebidas, mais uma categoria de massas, etc. Fizemos aqui o link, né? Para fazer a navegação aqui entre uma página e outra. Legal. Então, vamos evoluir aqui agora, trazendo os conceitos do CSS aqui para essa nossa pagininha. E só para dar aqui uma visão geral, essa tríade aí que é o HTML, o CSS e o JavaScript, ele é a base, né, para a construção aí das nossas aplicações web. O HTML entra para construir aqui a estrutura básica das páginas, como os textos, os botões, as caixas de texto e etc. O CSS vem para trazer um pouco de beleza aqui para a nossa página, para trazer cores, formatações, caixas de texto mais bonitas, botões mais bonitos do que esse, e etc. E o JavaScript vem para complementar, para trazer vida aqui para a nossa aplicação, como, por exemplo, validar se o usuário digitou alguma coisa correta aqui, fazer a comunicação entre aqui a nossa página HTML e um servidor de dados, né, que vai estar lá na nossa API, né, lá no nosso servidor, eventualmente movimentar objetos aqui da tela. Então ele vem para trazer vida aí para as nossas aplicações. Então essa tríade aí é o básico que você precisa saber para começar a construir as suas aplicações web. HTML, CSS e JavaScript. Então lá no começo da internet e da popularização ali das páginas HTML, etc., se a gente quisesse formatar aqui uma determinada tag para que trocasse de cor, então, por exemplo, vamos imaginar aqui que a nossa tag de cabeçalho, que é o H1, ó, vamos imaginar que eu gostaria que, ao invés dela trazer aqui esse texto em preto, que eu trocasse esse texto aqui, ó. Então eu colocaria aqui um style igual e colocaria aqui, por exemplo, color, dois pontos, e colocaria aqui alguma cor, por exemplo, red. Então se a gente salvar, vou dar um Ctrl S aqui, vem aqui na página, e se eu der o F5, ó, ele vem e formata aqui essa nossa tag de acordo aqui com a nossa necessidade. Se eu quisesse aqui, por exemplo, ó, nessa nossa imagem aqui, ó, no logotipo, ó, eu poderia também colocar aqui, ó, um style e colocar aqui, por exemplo, ó, border, dois pontos, ó, quero uma borda de 1 pixel, o estilo da borda é sólido e a cor aqui, vamos colocar ela numa cor preta, ó, que é o 00000. Se a gente salvar, eu vim aqui e der aqui um F5, ó, ele já colocou a bordinha, é claro que essa minha imagem aqui ela é quadrada, né? Então por isso que a bordinha ficou dessa forma aqui, ó. Então esse era o esquema de formatação, através aqui dos atributos, né, aqui das tags, a gente ia formatando, né, aqui a nossa página de acordo com a nossa necessidade. E o problema desse nosso esquema aqui é o seguinte,
Imagina que você tem aí 20, 30, 40 páginas, né, aí no seu site ou no seu sistema web, e eventualmente você colocou para todos os cabeçalhos aí dessas páginas aparecerem, por exemplo, na cor vermelha, né, do jeito que nós fizemos aqui, ó. E imagina que por alguma decisão aí de design, enfim, você queira mudar a cor aí desse cabeçalho para azul, por exemplo, ou cinza, enfim. O que você teria que fazer? Entrar nas 30, 40 páginas, uma por uma, e trocar em todas elas aqui, ó, o style, né, a formatação, o atributo aqui, para ir formatando, né, uma a uma. Então imagina o trabalho que você teria. Isso imaginando só uma tag. Mas imagina que você poderia ter várias formatações em várias outras tags aqui, ó. Então imagina o trabalhão que daria caso você quisesse trocar aí a estilização do seu site ou do seu sistema. E aí para resolver esse e outros problemas é que surgiu aí o CSS, que é o Cascading Style Sheets. Então vamos entender como é que a gente faz para a gente fazer aqui a customização das nossas tags, sem que essa customização, né, sem que isso fique fixo aqui no nosso código, exigindo aí que a gente tenha o maior trabalhão caso a gente precise mudar esses estilos aí ao longo do nosso sistema como um todo. Então o que eu posso fazer para não deixar fixo aqui nas tags essa formatação? Aqui dentro do cabeçalho da nossa aplicação, ó, dentro do head aqui, ó, vamos acrescentar um carinha novo aqui. Então aqui a gente vai abrir uma tag que é a tag style. Ó. Então a gente abre a tag style e fecha ela aqui em seguida. Então tudo que estiver dentro aqui de style é aí a formatação, né, visual aqui da nossa página. Então, por exemplo, aqui, ó, nós formatamos, ó, o corpo da nossa página para ele ter um fundo, ó, com esse tom de cinza aqui. Então, o que eu faria? Ó? Dentro aqui do meu estilo, eu posso colocar a tag que eu quero formatar, então, por exemplo, a tag body, e eu vou abrir uma chave aqui e fechar aqui embaixo. Ó. Então, tudo que eu colocar de formatação aqui dentro, ó, é referente aqui à minha tag body. Então, por exemplo, ó, vou recortar aqui esse background aqui de baixo, ó. Vou dar um Ctrl X, vou remover esse style daqui, vou colar aqui dentro, ó, background, vou só finalizar com um ponto e vírgula aqui, ó. Então sempre a gente coloca aqui a propriedadezinha que a gente quer customizar, aí o valor dela e na frente fecha aqui com um ponto e vírgula. Então aqui eu vou só dar um Ctrl S, vou voltar aqui na página e vou dar um F5, ó. Percebe que ele manteve a formatação. Vamos só mudar aqui essa cor, só para a gente ver, ó. Vou mudar ela aqui para, por exemplo, colocar aqui um Blue Violet. Vamos salvar, vem aqui, vou dar um F5, ó. Ele já formatou para a gente. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, olha, aqui na estilização da minha página, toda a minha tag body vai ter aqui o background color dessa cor. Eu poderia vir aqui também e colocar, ó, que eu quero que a cor do texto, ó, que é o color, tenha a cor branca, por exemplo, que é o FFF aqui, ó. Se eu salvar e der um F5, ó, toda a página aqui, ó, agora com a cor branca. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui naquele estilo que estava anteriormente, ó. Vou salvar, dar um F5 de novo, legal. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó, com a estilização do título, ó. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Ó. Então eu quero estilizar a minha tag H1. Ó. Vou abrir ela aqui, vou recortar aqui esse color, ó. Ctrl X, aí posso remover aqui o atributo style, ó. E vou colar aqui a formatação aqui dentro, ó. Lembrando que aqui, ó, não é color igual, é color dois pontos, né, e a cor. Ó. Mesma coisa aqui, ó, background color dois pontos e a cor, beleza? Então aqui em vez de red, vamos colocar aqui uma cor aqui, ó, vou colocar aqui fazer o nosso Blue Violet. Então eu estou dizendo, olha, dentro aqui da minha página, toda a tag H1 vai ter cor Blue Violet. Então, vamos salvar. Vem aqui, vou dar um F5. Olha lá, ele já formatou aqui pra gente. Aqui, por exemplo, vamos formatar aqui font size. Ó. Então, font size, dois pontos. Vamos colocar aqui, sei lá, 15 pixels, só pra gente ver ele mudar. Ó. Se eu salvar, vir aqui e dar um F5, ó, já diminuiu o título aqui pra gente. Vamos aumentar aqui só um pouquinho. Vou colocar aqui 25 e vamos aproveitar e mudar a fonte. Ó. Então, font family, dois pontos, e vamos botar alguma qualquer aqui, ó, essa Lucida Sans aqui. Vou dar um Enter. Então, ó, ele já traz aqui para mim. Deixa eu só deixar só o Lucida Sans aqui para ficar melhor para a gente poder ver, ó. Então, Font Family, Lucida Sans, vou salvar. Repara aqui em cima, a hora que eu der um F5, ó. Olha, dá um F5, olha lá. Já mudou aqui a fonte para gente. Beleza? Então, aqui você vai conseguindo formatar a tag H1, né, do jeito que você quiser. Então, isso aqui melhora muito, né? Ao invés da gente sair caçando cada uma das tags e formatando aqui no meio do nosso HTML, aqui a gente centraliza toda a nossa estilização aqui na parte de cima, utilizando aqui o CSS. Então, legal. Vamos só copiar esse estilo todo aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui, ó. Vou abrir a nossa página do sobre, ó. Aqui na página do sobre, a gente também tem um H1, ó. Então, dentro do head aqui, ó, vou colar aqui a nossa formatação também, ó. Vou salvar e vou acessar ali a página do sobre, ó.
E aí, ó, o título também já ficou da cor que a gente quer, o fundo já ficou no tom de cinza, ó, legal? Então, a gente formatou aqui as nossas duas páginas. Formatamos aqui o index e formatamos também aqui a pagininha de sobre, né? Esses dois carinhas aqui. Só que aí, a gente resolveu um primeiro problema, que é centralizar, né, toda a nossa formatação de cada uma das páginas. Só que aqui a gente continuou com um problema que imagina que se eu tiver 50 páginas dentro do meu site, aqui ou do meu sistema, eu ainda assim tenho que entrar página por página para atualizar aqui, ó, o estilo de cada uma delas. Então a gente consegue utilizar um recurso para resolver também esse tipo de problema e otimizar muito mais aí a formatação das nossas aplicações, que é remover essa estilização aqui de dentro dessa página e usar ela através de um outro arquivo. Então a gente cria um arquivinho só contendo aqui a formatação, né, a nossa estilização CSS, e depois vem aqui em cada um dos arquivos HTML e fala que a gente quer importar aquele arquivo para utilizar aquela formatação. Com isso, uma vez que eu mudar aquele nosso arquivinho de estilização, todas as páginas do seu sistema aí que usa aquele arquivo, automaticamente já vai ser atualizada. Então é uma forma muito mais inteligente aí, né, muito mais produtiva da gente construir as nossas aplicações, pensando lá na frente, né, numa manutenção aí, numa alteração que você vinha fazer. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para criar esse arquivo externo aí de estilização. Olha só, dentro aqui da nossa pastinha dos fontes, eu vou abrir uma nova pastinha aqui, que eu vou chamar ela de CSS, e dentro de CSS eu vou criar um novo arquivo aqui dentro, ó. Vou chamar de style.css. Aqui é importante a gente utilizar a nomenclatura com a extensão .css, né, que indica aí que esse aqui é um arquivo de folha de estilo. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá no nosso index e vou recortar, ó, toda a nossa formatação que está dentro da tag style aqui, ó, e vou jogar ela dentro do style CSS. Vou dar um Ctrl V aqui dentro. Então eu já vou salvar esse cara aqui, vou dar um Ctrl S aqui. Venho aqui no index, vou salvar esse cara. Vou vir aqui no sobre e vou remover aqui o style inteirinho, ó. Vou salvar aqui também. Então se a gente vier aqui agora no index e der um F5, ó, a gente vê que a gente perdeu completamente a nossa formatação. Isso está acontecendo porque eu ainda não estou falando aqui que o meu arquivo index.html precisa importar e usar o estilo que nós criamos lá no style CSS aqui, ó. Então vamos ver como é que a gente faz para fazer isso. Então aqui, ó, onde está o nosso style, eu vou eliminar essas tags aqui e vou trazer aqui uma tag que é a tag link, ó. Então eu começo a digitar link e dou um enter, ó, e o VS Code já acaba de preencher ela aqui para mim, ó. Então aqui, o nosso navegador, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele vem renderizando aqui a nossa página, né? E quando chega aqui nessa tag link, ele fala, opa, aqui é uma referência de algum arquivo externo. Tá, que tipo de arquivo que é esse? Ah, é um arquivo do tipo style sheet, ó. É um arquivo de formatação de estilo. Legal. E onde é que eu vou pegar esse arquivo? Aqui do href, ó. Então aqui a gente vai acessar lá a nossa pastinha CSS, barra, e puxa o nosso arquivinho style.css. Então eu vou salvar aqui essa página HTML e vou dar um F5 no navegador, ó. E aí já vai voltar a ter toda a nossa formatação, só que agora não mais pegando a formatação local aqui, e sim pegando a formatação que está dentro aqui do nosso style. Vamos pegar esse link aqui, ó, vamos dar um Ctrl C, vamos lá no sobre, vamos colar aqui também, ó. Ctrl V, vou salvar. Então se a gente vier aqui para a página do sobre, ó, ele também já está formatando aqui. Legal? Então agora é o seguinte, imagina então que você tivesse ali 50, 100, 200 páginas aí na sua aplicação e eventualmente agora você falasse, olha, todos os títulos a partir de agora, eu não quero eles mais nesse tom de roxinho. Gostaria que eles ficassem azuis, por exemplo. Basta acessar aqui a tua folha de estilo, dar a tag correspondente e aqui eu trocar a cor dela em vez aqui de violet, vamos colocar aqui, por exemplo, blue. Ó. Vou salvar. Se eu der um F5, ó, todas as páginas que usam esse arquivo de estilo automaticamente já foram atualizadas. Se eu vier aqui para o sobre, ó, o título também já foi atualizado também. Outra coisa interessante da gente entender aqui é o seguinte, ó. Vou pegar aqui meu index.html e vamos imaginar que aqui, ó, de onde você mandou ele buscar aqui o arquivo, você tivesse digitado errado aqui, ó, style2.css. Então, se você salvar isso aqui e der aqui o F5, ó, ele simplesmente perde, né, toda aqui a formatação, mas o fato dele não ter conseguido encontrar esse arquivo, percebe que ele não dá nenhum erro aqui na página. Ele simplesmente não consegue aplicar aqui a formatação, mas não é exibido nenhum erro aqui para quem está acessando, né, e para o seu usuário. Legal? Então, só esse pequeno detalhe aí, que a gente não consegue visualizar, né, nenhum erro acontecendo. Ele simplesmente não aplica o estilo aqui para a gente. Outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte. Aqui, eu estou dizendo que minha página tem que obedecer essa formatação aqui.
Só que se em algum lugar aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar que eu tivesse aqui esse H1 aqui, e eu vou colocar um outro H1 aqui embaixo, e aqui eu vou forçar a formatação aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, um color, eu vou colocar aqui color red. Então, vou salvar. Se eu der um F5 aqui, olha só o que está acontecendo. A tag H1, como não tem nenhuma formatação fixa aqui nela, ele está obedecendo aquilo que a nossa folha de estilo trouxe aqui para gente. Mas essa tag aqui, ó, pelo fato de eu ter cravado nela aqui, ó, uma formatação fixa aqui, ó, essa formatação que está fixa aqui nela tem prioridade na hora do navegador renderizar. Então, quando chegou nessa H1 aqui, ao invés dele usar a formatação padrão que está aqui na folha de estilo, ele aplica a formatação que está local aqui, ó. Por isso que nesse caso aqui ele trouxe o vermelho, ó. Beleza? Vamos só voltar aqui no nosso CSS para entender basicamente o que está acontecendo aqui, ó. Então o padrão aqui, nessa nossa folha de estilo, é basicamente sempre assim, ó. Então a gente tem aqui, ó, um seletor. A gente vai abrir e fechar aqui as nossas chaves. Aqui dentro eu vou ter as propriedades. Vai ter aqui dois pontos, o valor e o ponto e vírgula para fechar. Então vem aqui o seletor, por exemplo, o seletor aqui é o H1. Dentro do seletor tem aqui as propriedades, que é o color, o font size e o family, né, o font family. Dois pontos, né, e o valor de cada uma delas. Blue, 25, Lucida Sans, e finalizando com um ponto e vírgula, ó, em cada uma delas. Então esse aqui é o formatinho padrão aí, né, da nossa folha de estilo aqui. Então só para ficar coerente com o nosso exemplo ali de cima, seria basicamente isso aqui, ó. Então, a gente tem o seletor e N propriedades aqui para você ir formatando ali aquele determinado seletor. Então, trocando em miúdos aqui, ó, esse cara aqui em cima é quem eu quero mudar, esse cara aqui é o que eu vou mudar dentro dele, e esse aqui é o valor que ele vai se tornar. Basicamente, esse é o nosso caminho aí. E aqui vamos exercitar um pouquinho mais, formatando aqui as nossas imagens, ó. Então, aqui na pastinha dos nossos fontes, vou colar aqui dentro de images, ó, vou dar aqui um Ctrl V, da imagem de uma foto aqui de perfil de um usuário. Legal? Quando eu faço isso, se a gente olhar aqui os nossos arquivinhos, ó, dentro da pastinha images, ele já trouxe aqui, ó, a foto aqui pra gente, beleza? Então legal, vamos aqui no nosso index e vamos trocar aqui, ó. Aqui embaixo, ao invés de colocar aqui aquela nossa imagenzinha, ó, deixa eu dar um enter aqui para ficar melhor, ó. O nosso logo, vou vir aqui e vou colocar agora a nossa foto, ó, beleza? No Alt aqui, vou colocar aqui, ó, perfil, e a largura eu vou colocar aqui, aliás, vou até tirar, né, essa largura aqui, porque agora a gente vai formatar esse cara aqui através do CSS. Vou tirar esse style aqui também, ó. Então vai ficar só realmente aqui a image, com o atributo de onde tem que puxar ela aqui e o atributo de quando não encontra a imagem. Então vamos salvar, vamos dar aqui o F5, e aí, ó, trouxe aqui a foto do nosso usuário. Então vamos lá, vamos voltar lá no nosso folha de estilo, e agora, ó, quero formatar a minha tag IMG, vou abrir ela aqui, ó. Então, o que eu quero fazer com a minha imagem? Bom, primeiro, eu quero que a largura dela, ó, o widget, seja de, por exemplo, 150 pixels. Se a gente salvar e vier aqui e der um F5, ele já diminuiu aqui para a largura de 150. Legal. Vamos imaginar que eu quisesse arredondar as bordas aqui para deixar ela uma foto redonda. Ó. Então, esse aqui, ó, vamos colocar aqui a propriedade Border Radius, vamos colocar um valor bem grande aqui, de 100 pixels, por exemplo, ó, só para ficar completamente redondo. Ó. Vamos salvar e dar um F5, e aí, ó, ele já arredondou aqui para a gente. Se eu quisesse só um pouquinho de borda, eu vou colocar 10 pixels. Ó. Vamos salvar, a gente vai ver que ele vai arredondar só a pontinha das bordas. Ó. Legal? Então, tá vendo? Aqui a gente vai formatando, né, aí cada uma das tags aqui do jeito que a gente quiser. Vamos lá ver mais uma coisinha aqui, que é o seguinte, ó. Vamos duplicar essa nossa image aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui nela. E embaixo do criado por LevPoint, vou dar um Ctrl V e vou trazer de novo aqui, ó, a nossa imagem aqui, o nosso logotipo. Legal? Então, se eu salvar e der aqui o F5, ó. Então tá aqui, ó, criado por LevPoint e o nosso logotipo aqui embaixo. Agora, olha só o que vai acontecer. Se eu vier aqui no nossa folha de estilo e falar, olha, eu quero que agora as minhas imagens tenham aqui largura, por exemplo, de 50. Se eu salvar e der um F5, olha só o que vai acontecer. As duas imagens aqui da minha página sofreram essa formatação. Porque aqui eu estou dizendo, olha, pega todas as imagens com o seletor IMG, ou seja, todas as imagens, e aplica essa formatação para mim. Então, se eu tivesse mais outras imagens aqui, não importa quantas, todas elas sofreriam essa formatação aqui do jeito que eu estou configurando aqui para ser feito. Então, como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Imaginando que eu quero que essa imagem de cima aqui continue ali com 150 para ficar um pouco maior,
e essa imagem aqui com o meu logotipo fique com 50 para ficar menorzinho aqui embaixo. Aí que entra o seletor de estilos aqui através de classes. E quando eu falo classes aqui, se você já é um programador aí, né, já tiver conhecimento de programação orientada a objeto, não confunda essa classe aqui com lá a nossa classe que a gente tem lá na programação orientada a objeto, enfim. Então aqui é uma classe de formatação de estilos. Então é uma classe específica aqui, o nome classe aqui pode confundir, mas aqui é só uma forma de a gente fazer aqui a nossa formatação. Então como é que a gente faz para fazer essa formatação utilizando as classes aqui do CSS? Vou voltar aqui no index e na minha imagem aqui de baixo, onde tem o logo, eu vou acrescentar aqui o atributo class, ó. Class igual, e vou passar aqui um nome qualquer. Esse nome que eu crio, eu dou o nome que eu quiser. Então vamos imaginar que aqui, como eu estou formatando uma imagem de logotipo, eu vou criar uma classe chamada logotipo. Legal? E já vou aproveitar na nossa imagem de fotos aqui, ó. Já vou criar aqui uma classezinha também para a gente formatar de uma forma diferente essa foto aqui, ó. Então vamos colocar aqui, vamos imaginar que aqui é uma, vou chamar de foto mesmo, ó. Então eu criei uma classezinha chamada foto. Então a gente tem uma classe chamada foto e uma classe chamada logotipo. Beleza? Então agora o que acontece? Quando o navegador vier para renderizar essa nossa página aqui, na hora que ele for renderizar essa imagem, ele vai olhar aqui e falar, opa, aqui tem uma classe de formatação aqui, uma tal de foto. Então ele vai tentar buscar lá na folha de estilo, lá no nosso arquivo CSS, por essa classe aqui, foto, para tentar formatar essa tag aqui de acordo com essa nossa classezinha aqui. E como eu declaro tanto a classe foto como a classe logotipo aqui no CSS? Então vamos lá, vou salvar esse arquivo aqui. Vamos lá no nosso style. E aqui funciona o seguinte. Então, ó, primeiro eu vou comentar esse meu image aqui, que eu não quero mais que ele formate utilizando isso aqui. E dentro aqui do CSS, para a gente comentar, eu faço um barra asterisco. E no final aqui, ó, asterisco barra. Então todo esse trecho aqui está comentado. O navegador não vai processar, não vai entender isso aqui. Então isso aqui é como se não existisse aqui para a gente. Vou deixar só de referência aí. Então quando eu estou fazendo aqui a estilização, utilizando o seletor das tags, eu simplesmente coloco a tag e abro aqui a formatação dela. Quando eu estou fazendo aqui a formatação utilizando as classes, eu coloco um ponto e o nome da classe. Então, por exemplo, ponto logo e abro aqui a formatação. Então a gente tem uma classezinha lá chamada logo e tem uma outra classezinha lá, aliás, uma classezinha chamada foto, né? E uma outra classezinha chamada logotipo. Vamos só voltar lá para ver se é isso mesmo, ó. Tem uma classe chamada foto e uma classe logotipo. Então, para você indicar aqui no CSS que você está querendo fazer a formatação por classes, a gente coloca esse ponto aqui no começo do nome, ó, ponto foto e ponto logotipo. Então, por exemplo, ó, vamos copiar aqui essa formatação. Então, vou colocar aqui na foto e vou colocar aqui no logotipo. Ó. Então, na foto, eu vou querer aqui que ela continue com o tamanho de 150 e vou querer aqui o arredondamento de 10. Já o meu logotipo, eu quero ele bem pequenininho. Vou colocar aqui também, sei lá, também 30 e com arredondamento aqui de 30 também para ficar bem redondinho. Vou salvar isso aqui. Se eu vier aqui e der um F5, olha só, agora ele aplicou estilos diferentes. Então, todas as imagens aqui que pertencem à minha classe foto ficaram com a formatação ó, de 150 de largura. E aqui, quem pertence aqui à nossa classezinha logotipo, ficou com a largura de 30. Então, dessa forma, a gente consegue separar a estilização, né? Então, imagine que em todas as minhas páginas aqui agora, se no rodapé aqui eu quisesse ter aqui uma imagenzinha com logotipo, basta eu colocar a image e todas elas utilizar a classe logotipo aqui, que aí, sempre que eu tiver aí uma formatação para fazer, eu venho aqui no estilo e mudo aqui a nossa classe aqui logotipo e automaticamente todas as páginas já vão sofrer a alteração. Então a diferença da estilização através da tag e da classe, basicamente o que muda é o ponto, né? Então aqui eu coloco somente a tag e aí todas essas tags aqui da página vão sofrer alteração e quando eu coloco o ponto, ele vai buscar todas as classes ali de formatação, todas ali as tags que pertencem a essa classe para fazer a formatação para a gente. Aí tem uma outra forma de a gente formatar aqui os objetos dentro aqui do nosso CSS, que é através do ID dos objetos. Então, como que seria isso daí? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui o nosso input, o meu botão de buscar aqui, ó. E aí vamos imaginar que eu coloco aqui um ID, né, um nome para esse meu botão, um identificador para ele aqui, ó. Vou chamar de btn buscar, por exemplo. Beleza? Então eu consigo formatar os objetos pelo identificador dele, pelo nome dele. E como é que funciona isso? Ó, vamos salvar aqui, volta aqui no estilo. E aí a forma de eu fazer o seletorzinho aqui através do ID é basicamente colocando uma hashtag aqui na frente e o nome do objeto. Ó. Com isso, eu estou dizendo aqui para o navegador que ele vai tentar buscar objetos com exatamente esse nome aqui, ó, btn buscar, com esse ID. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, background color
Vamos colocar aqui o nosso botão com o fundo aqua, por exemplo. Vamos salvar. Se eu der o F5 aqui, ó, o botão já ficou formatado, ó, agora através do ID dele. Ó. Então essa é a diferença entre formatar aqui através da tag, formatar através da classe e formatar através do ID. Então quando eu quero formatar aqui um grupo de objetos, eu posso formatar sempre utilizando aqui a classe, né? Basta eu aplicar aqui a classe em todos eles, né? Aqui, dá o nome, né? Repetir essa classe em vários objetos aqui, a gente vai formatar todos eles da mesma forma. E quando eu quero formatar individualmente aquele objeto específico, aí eu faço a formatação pelo ID do objeto. E nessa altura do campeonato, você pode estar pensando que vai dar o maior trabalhão para você formatar todos os elementos de um sistema, né? Os botões, os textos ali, os links, os títulos, etc. Então, fica tranquilo que mais para frente a gente vai trabalhar com alguns frameworks que já trazem ali uma estilização pronta. Então, já trazem folhas de estilos assim prontas, né? Aqui com tags, classes aqui, só para a gente importar essas classes e utilizá-las aqui, uma formatação já prontinha aí, feita por designers, né? Então a gente, como programador, acaba não tendo muita ideia, né, de formatação, então não se preocupe que lá na frente a gente vai utilizar aí algum framework que vai poupar um trabalhão nosso aí na hora de formatar as nossas aplicações. Outra coisa que é importante a gente entender é que eu posso aplicar mais de uma classe aqui de formatação para um determinado elemento. Como por exemplo, deixa eu até esconder esse carinha aqui, vamos pegar aqui, ó, o nosso botão, e eu vou colocar mais um botão do lado dele aqui, vou até remover essa formatação aqui pelo ID, só para a gente poder fazer aí os nossos novos testes. Ó. Então aqui vai ser um botão limpar, e aqui o tipo desse botão, ao invés de submit, vamos dar aqui um botão, um tipo de botão que é o reset. Legal? Vou só salvar aqui, dar um F5. Então, ó, temos dois botões aqui agora. Legal? Então olha só, vamos fazer um truquezinho que é o seguinte. Olha o que a gente vai fazer. Vou criar aqui uma nova formatação por classe, ó, que eu vou chamar de BTN somente, ó, beleza? Então, nesse BTN, vou colocar aqui, por exemplo, a font size como 15 pixels. Vou colocar aqui a font family. Vou colocar aqui o nosso, por exemplo, Lucida Sans, ó. Deixa eu apagar as demais aqui. Vamos colocar aqui um color também, ó, desse cara, por exemplo, ou melhor, color não, vamos colocar um border radius aqui, ó, arredondamento de borda de 6 pixels, e legal. Então, vou salvar essa formatação do BTN aqui, volto lá no index e vou colocar para os dois botões, ó, a classezinha de formatação BTN para ambos aqui, ó. Então, esse de cima e esse de baixo também, ó. Vou salvar, se eu der um F5, ó, a gente vai ver que os dois botões aqui já ficaram com a mesma formatação, beleza? Legal, vamos voltar aqui, só diminuir um pouquinho a fonte, eu vou colocar aqui tamanho 12 e aqui arredondamento de 10, ó. Vamos salvar e dar um F5, ó. Então tá aí os nossos botõezinhos aqui, legal? E aí, olha só, vamos imaginar que eu quisesse agora que o meu botão buscar tivesse, por exemplo, a cor verde e o botão limpar, por exemplo, a cor azul, enfim. Então como é que eu poderia resolver isso aqui sem ter que ficar duplicando toda essa estrutura aqui do meu BTN? Vamos lá, olha só. Vou criar uma nova formatação aqui, ó. Vou chamar de BTN Green, e aqui eu vou colocar aqui, ó, background color green, e vou criar uma outra classezinha aqui chamada BTN Blue, por exemplo, e o background color como blue. Vou salvar essa nossa folha de estilo. Então, ó, eu tenho aqui uma estilizaçãozinha para a classe padrão dos nossos botões, que é eu quero todos os botões com essa fonte, com esse tamanho de fonte, né, essa fonte específica, com esse arredondamento de borda. E aí criei alguns adicionais aqui para formatar cores de botões específicos, ó, BTN Green e BTN Blue. Legal? Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu volto aqui, vou falar, olha, esse meu input aqui, né, esse botão buscar, ele vai começar com a formatação BTN e também vai ter aqui, ó, o meu BTN Green. O de baixo vai ter a formatação de BTN e também vai ter o meu BTN Blue. Então, se a gente salvar aqui e atualizar, olha só, agora, ó, cada botão, além de ter a formatação referente ao BTN aqui, a primeira parte, aplicou-se para cada um deles também a segunda formatação aqui, ó, a segunda estilização. Legal? Então, essa é uma forma de você trabalhar aí com a formatação composta, né? Você vai separando aqui, ó, as classes de estilo com o espaço, ó. Você pode colocar quantas você quiser aqui na frente, ó, e vai formatando aí do jeito que você achar legal, beleza? Então aqui, ó, vamos só mexer um pouquinho mais nesse botão. Então eu quero que todos os meus botões, ó, tenham aqui borda 0, então vai ser um estilo flat, ele é bem
chapado na tela, ó. Deixa eu dar um F5 aqui, ó. Vou colocar aqui a altura do botão aqui para, por exemplo, 30 pixels. Vou salvar e atualizar para a gente ver, ó. Então já aumentou ali um pouquinho, acho que 30 ficou muito. Vou colocar aqui 25, legal. Vou dar um F5. Quero que a largura mínima, ó, min width, largura mínima dele de pelo menos aqui 60 pixels. Vamos salvar e atualizar. Então já aumentou ali um pouquinho, beleza? Quero agora aqui o seguinte, ó. Em cada um deles, ó, quando o botão for btn green, eu quero que a cor da fonte dele aqui seja branca. Então, vou colocar aqui cor branca. Vou dar um F5, ó. Legal. No azul também posso colocar aqui que eu quero ele na cor branca também, ó. Se eu salvar, tá lá o botãozinho. E por último, ó, percebe que quando eu passo o mouse sobre o botão, ó, percebe que ele ficou meio sem vida. Então vamos entender como é que a gente faz para fazer a formatação de um objeto aqui com base no estado dele. Ou seja, se eu estou com o mouse em cima dele, se estou com o mouse fora. Então vamos ver como é que a gente faz para fazer isso daí. Então vamos imaginar, por exemplo, um botão. Que quando eu... Vou até diminuir aqui esse green, ó. Deixa eu colocar aqui uma tonalidade um pouquinho mais clarinha, ó. Legal? Vamos salvar. Deixa eu dar um F5 aqui, ó. Percebe que aqui ele já mudou o estilo de formatação, ó. Ele já trouxe aqui naquele nosso esqueminha de cores de red, green, blue, ó. Então é uma outra forma dele criar aqui as cores, ó. Além de formatar aqui no hexadecimal, ele também aceita esse formatinho aqui, ó. Então 2 de vermelho, 168 aqui de verde e 2 de azul, ó. Então ele compõe essa cor aqui e dá esse tom de verde aqui. Legal? Então vamos imaginar que aqui, ó, quando eu passar o mouse sobre o botão, eu quero que apareça a mãozinha, né, ali de clique, e quero que a cor do botão fique um verde um pouquinho mais escuro aqui. Como é que a gente faria isso daí? Então aqui vamos pegar o nosso btn green, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Então tem aqui o nosso seletor da classe, ó, .btn green, e aqui na frente dela, se eu colocar aqui 2 pontos, ó, ele traz aqui os estados, ó. Então tem o after, before, etc, ó, e aqui vai ter um dos estados que é o over, ó. Ou seja, quando eu estou com o mouse sobre o elemento dessa nossa classezinha aqui. Então, toda vez que eu tiver com o mouse over, ou seja, com o mouse sobre o elemento do btn green, ele vai aplicar essa formatação aqui. Quando eu tiro o mouse de cima dele, ele remove essa formatação. Então aqui, ó, no background color, vamos colocar aqui um tom de verde um pouquinho mais escuro, ó, só para a gente ver a diferença. Legal? A cor pode deixar branca mesmo. E o cursor, ó, vou colocar o pointer. Então o pointer é aquela mãozinha que aparece, ó. Beleza? Então vamos salvar. Vou dar aqui um F5. E agora quando eu coloco o mouse, olha só. Fica o cursor pointer ali, ó, com a mãozinha. O fundo dele fica aqui naquele tom de verde mais escuro, ó. E a hora que eu tiro o mouse, ele volta, ó. Beleza? E aqui, ó, como o estado normal dele tem a cor branca e o estado over também tem a cor branca, eu não preciso repetir o color aqui, ó. Só isso aqui já deve funcionar. Ó. A gente coloca somente as diferenças, ó. Então, se eu vier aqui e der um F5, continua funcionando, sem problema nenhum. Então, isso aqui são os conceitos básicos, assim, os conceitos mínimos realmente que você precisa entender do funcionamento aqui do CSS. É claro que com o passar aqui dos nossos vídeos, a gente vai aprofundando e trazendo outros conteúdos aqui, que eu acho legal eu ir trazendo os conteúdos conforme a gente vai precisando deles, né? Então, existem algumas formas da gente aprofundar aqui, né, essa nossa folha de estilização e trazer alguns outros recursos aqui que eu ainda não falei sobre isso aqui, mas isso aqui é o básico, né? Então sempre que você pegar alguma aplicação e bater o olho agora aqui nas folhas de estilos, você já consegue entender aqui o que está acontecendo, né? Por que alguns começam com pontos, aqui outros começam com a hashtag, outros aqui tem só aqui a tag. Então nesse vídeo aqui eu quis trazer esse básico aqui para você já ir se familiarizando aí com a formatação aqui das nossas páginas através do nosso CSS. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa um like para mim, para eu entender que eu devo continuar e aprofundar cada vez mais aqui nessa nossa série de vídeos sobre programação web. Antes de finalizar, queria pedir para você deixar um comentário aqui embaixo nesse vídeo, né, dizendo aí o que você tem achado dessa série de vídeos. Se você tem alguma dúvida, deixa aí alguma sugestão. Se você já tem feito alguma coisa aí utilizando HTML, CSS, às vezes até JavaScript, então comenta aqui embaixo também, deixa um comentário que é bem importante. Sempre que você comenta, eu recebo uma notificação e eu leio 100% dos comentários. Lembrando que aqui embaixo também tem os links aqui para você entrar no meu canal gratuito do Telegram e também tem o link para você me acompanhar e ver todos os conteúdos que eu posto também lá no Instagram. Por último, aproveita para se inscrever no canal caso não for inscrito. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.